E aí, pessoal, boa tarde, doutor Flávio e doutor Fábio. Boa tarde, eu me apresentando aqui, eu que sou o Flávio, sou dentista e empresário, e estamos junto com o Fábio aí já faz um certo tempo, vou deixar ele se apresentar também. Boa tarde, pessoal, eu sou o Fábio, mais conhecido como Fabião, né? Fabião. Já estou aí com o Flávio já fazem 5 anos e algo, né, Flávio? E sou empresário, consultor de negócios. A gente está aqui hoje para colocar o nosso conhecimento à disposição de vocês também. Fechou. Hoje, Flávio, você é dentista, empresário, e você está junto com o Flávio lá nas clínicas do Paraguai? Sim, estamos juntos. Nossa história começou justamente daí, foi com as clínicas que a gente teve início. Eu, na verdade, eu era somente dentista na época e trocava tempo por dinheiro até chegar no mercado nosso que não tem como você, se você não escalar, você não tem como aumentar. Verdade. E aí me surgiu uma oportunidade na época de sair de um consultório e montar uma clínica, né? Já com 3 cadeiras, com recepção e uma gestão também que era vendida para a gente. Bacana. Nessa oportunidade foi que eu conheci o Fabião e desde sempre nos demos muito bem, e ele foi o responsável que deu muita ajuda a mim no começo, que eu acho que a maior parte dos dentistas, como eu fui por muito tempo, só enxergava dente, boca e esquecia do resto. Sim. Né? Na época que eu trabalhava era na ficha, era anotando papel, não sabia quanto vendia, não sabia quanto recebia, e foi uma mudança grande, né? Eu sabia que estava entrando, mas não sabia sobre ticket médio, efetivação, negativação, carteira, índice de aceitação. Isso aí para mim era pior do que falar mandarim. E com o Fabião, aí surgiu essa oportunidade, nos conhecemos, e foi essa mescla que eu acho que é da parte de odontologia com a parte de gestão e todo o conhecimento do Fábio que fizeram a diferença. Que às vezes... Vou deixar ele falar um pouco aí como se conheceu. Vamos dividir. Maravilha. Bom, como o Flávio citou, né, no início ele atuava como dentista, tinha o sonho de ter a sua clínica, né? Naquela ocasião, eu trabalhava dentro de uma franquia odontológica e absorvendo todo o conhecimento que tinha ali, o Flávio caiu na minha carteira de clientes, né? Então comecei a atender ele. E antes mesmo dele inaugurar essa clínica do Brasil, comecei a dar todo o suporte e ajuda para ele, e também aí nasceu uma amizade, né? Porque passando várias horas trabalhando juntos, apesar de que virtualmente, o Flávio naquela ocasião tinha uma unidade na cidade de Tapetininga, eu estava em Ponta Grossa, no Paraná, né? Então foi todo um apoio virtual, e nós nos conhecemos pessoalmente, veja que curiosidade, no dia que a gente assinou o nosso contrato de sociedade. Então foi uma coisa meio doida assim, Doidona, né? Mas graças a Deus fluiu perfeitamente bem. Eu me dispus a vir para o Paraguai, deixei tudo para trás no Brasil, vim para o Paraguai, abrimos a primeira unidade, fizemos funcionar, né? E depois a gente já partiu para a segunda, terceira, quarta. Hoje a gente está com 5 clínicas aqui no Paraguai, né? E o Flávio também com clínicas no Brasil. Então o nosso grupo teve um certo sucesso, né? Hoje já também não estamos mais na franquia, nos desvinculamos da franquia e estamos podendo dar também mais uma experiência nesse formato de uma nova marca, que é algo que muita gente almeja e sonha conquistar também, né? Sim. E estamos dando seguimento nisso aí. E a partir daí também nasceu o projeto Odontologia Milionária, que nós vamos falar mais daqui a pouquinho para vocês. Bacana. Rapaz, que loucura, hein? Aqui no Brasil a gente tá, na verdade, todo lugar, né? Pra gente formar uma sociedade é sempre com o pé atrás, com medo. E vocês iniciaram isso 100% virtual e só se conheceram quando foi assinar o negócio. Cara, é muito doido isso.
Até tem uma curiosidade sobre esse fato, porque, veja, eu sempre acreditei que as coisas acontecem quando tem que acontecer, Sim. né? Nosso destino, aí, há algumas crenças específicas religiosas, né? Não quero entrar muito na esfera religiosa, porque cada um acredita naquilo que acredita, né? Mas nada é por acaso, né? Com certeza. Naquela ocasião, quando eu convidei o Flávio para fazer parte do projeto Paraguai, né? Eu tinha a seguinte visão: eu era um excelente piloto, mas eu não tinha o carro. O Flávio tinha um carro, mas não tinha um piloto. Então, por que não se unir, né? E fazer essa parceria? Bacana. E graças a isso o projeto nasceu. Então, quando eu convidei o Flávio, ele falou: bora, vamos, né? Agora? Eu falei: como assim? Tá doido? Você não vai me pedir um estudo de viabilidade, retorno, payback e tudo mais? Ele: não, se é com você, né, a gente vai. Embora. E esse rol de confiança e de união também, que deu muito certo, perdura até hoje, né? Então, graças a Deus o projeto funcionou, né? Claro que também não foi assim no oba-oba, vamos lá, vamos ver que direção bateu o vento, né? Foi pra cá, então vamos. Não foi tão assim, né? Mas eu digo no sentido do nível de confiança e conexão Sim. que a gente já tinha, mesmo antes de se conhecer pessoalmente, né? E que falam também, se você não está preparado para arriscar e para um novo projeto, você também não está preparado para crescer, e com certeza não vai crescer. Então, novos projetos, novos desafios que vão fazer você alcançar melhores resultados, que serve para muitos colegas que estão assistindo, que ainda está lá no seu consultório ou que trabalha por porcentagem e tem aquele medo do próximo passo. Se você tem medo do próximo passo, você não está preparado para crescer, vai continuar. Então, isso mesmo. Isso foi o que alavancou para a gente poder seguir. E essa visão é interessante, que eu acredito também nisso. Acho que você tem que aproveitar desfrutar do caminho, né? A gente sabe qual que é o objetivo que cada um tem, mas, cara, se você não estiver pronto para caminhar e trilhar outros caminhos, você não vai descobrir novas terras, você não vai criar experiência. Exatamente. Acaba que você fica ali no mesmo lugar, né? Se você soubesse a quantidade do... Você tá ficando louco, que eu escutei. Você tá doido, você vai mudar de... Às vezes a pessoa tem uma dificuldade até para mudar de bairro, né? Sim. E se vai mudar de país, você vai... E daí? Falei, cara, mas... Daí as pessoas falam, mas e se der errado? Aí você fala, mas e se der certo? Né? Se eu não tentar, eu não vou conseguir. Então conte pra gente aí, doutor Flávio, um pouco dessa história do projeto milionário. Dentista milionário. Essa da odontologia milionária o nosso tema é justamente cuidar da dor que eu tive por muito tempo. É uma dor que eu passei desde o início da carreira como estudante, porque hoje as faculdades ou pós-graduações não ensinam você a vender e tratar um cuidado de um paciente. Ensina você boca e dente, e o resto fica tudo perdido. Eu vejo muitos dentistas, muitos colegas de profissão que tem que ficar o tempo todo no trabalho, não se preocupa com a venda ou com a insatisfação do seu cliente e acaba perdendo. É a mesma coisa que um dentista bom, extremamente qualificado, é a mesma coisa que uma moeda no fundo do mar, não tem valor nenhum. Ela precisa estar em evidência para poder ter esse valor dele. Essa dor eu passei porque eu trabalhei na rede pública, depois passei para o consultório particular, fiz o mestrado em ortodontia, onde me deu uma condição melhor, e vejo que muitos colegas também fazem trabalhar em uma cidade, 3 cidades, 5 cidades, e realmente o aporte financeiro vai melhorando com isso. Uhum. Mas é aquele negócio que também é um ditado que diz, às vezes você tem tempo, você tem dinheiro, tem saúde, mas você não tem tempo para aproveitar a sua família, o seu filho. Você tem que ficar o tempo inteiro grudado na clínica, no telefone, e você não consegue aproveitar. E a minha virada de chave foi quando parti para uma clínica realmente, onde iria ter mais profissionais trabalhando. E quanto mais pessoas você ajuda, mais você enriquece, mais você tem o seu crescimento em escala.
E foi o que nós conversamos muito com o Fábio, e o meu conhecimento e o conhecimento dele, essas ferramentas, esse jeito de trabalho que conseguimos juntos, que precisam ser passados. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu, em vez de fazer especialização, aperfeiçoamento, qualquer outra coisa, eu faria um curso para ensinar o profissional a trabalhar dentro do seu consultório com a gestão. Com a gestão, hoje nós temos exemplos de ex-secretárias nossas que são donos de clínica, tá? Que tem dentistas trabalhando, porque tem um sistema que trabalha bem como controle odonto, onde você tem um controle ali, ela sabe as ferramentas que nós ensinamos, vários meios, desde o atendimento, da recepção do paciente, tratamento em relação ao dentista saber vender, a mostrar e diferenciar dos outros, mostrar um raio-x panorâmico, mostrar o que está acontecendo e depois saber vender esse produto, né? São várias formas que são as dores que eu passei, como eu te falei. Fiquei anos na ficha, não sabia como vender, não sabia o quanto vendia, se o paciente tinha indicação, não tinha, eu nem imaginava que é isso. Até, inclusive, tenho clínica na minha cidade, Capão Bonito, hoje são 2 clínicas em funcionamento com o sistema controle odonto, onde eu consigo mapear, mesmo viajando o Brasil afora, eu consigo ter um acompanhamento em tempo real. Sim. E o sistema, junto com o treinamento e com o conhecimento que o Fábio e eu conseguimos ao longo do tempo, pode ser desde um dentista a um formando, a um auxiliar de odontologia que sempre sonhou, porque a gente vê que tem muitos auxiliares que tiveram o sonho de ser dentista ou de ter uma clínica, às vezes por condição financeira, de faculdade não foi, e hoje eu falo que é extremamente possível. Nós temos exemplo dentro das unidades, tanto no Brasil quanto fora. Né? E é acabar com essa dor desses profissionais que às vezes não tem tempo ou não tem condição, não sabe onde crescer mais, que é o nosso diferencial. Então, ótimo. Então, esse projeto eu já vi que é um negócio mais forte. Como eu vi que o projeto é algo mais direcionado, né, para ajudar essas pessoas, eu queria que a gente voltasse um pouco e falasse das dificuldades. Vamos lá. Falasse um pouco das dificuldades nesse processo, porque aí as pessoas provavelmente vão se identificar mais, né? E de repente ela consegue perceber ali nela a dificuldade atual que ela está vivendo, e aí depois vocês abrem aí o projeto para o pessoal conhecer. Porque eu acredito que a gente falando das dificuldades, por exemplo, nesse projeto que vocês fizeram de ir para o Paraguai, né, 2 brasileiros abrindo clínicas no Paraguai, acredito que teve dificuldade, né? Muitas. Né? Não foram poucas. Então vamos começar por aí, e aí depois a gente volta pro projeto. Então, vamos lá. Até quando a gente comentou de participar da live, eu até fiz uma lista assim, de obstáculos que eu fui pensando, cara, isso é um obstáculo, isso tem uma série de coisinhas, né, que muitas vezes as pessoas não se percatam, né? Ela simplesmente abre lá a porta da sua clínica e depois começam a aparecer esses pequenos problemas que, somados, né, representam uma carga muito pesada muitas vezes, né? E se você não for resolvendo um a um deles, logo, né, você se desestimula ou você começa a não progredir mais. Tem pessoas que ficam mais focadas no problema e não andam. E depois fala, putz, esse negócio não era para mim, o que eu tô fazendo errado? Porque se você for analisar, existem hoje dentistas que estão muito bem, dentistas que estão aí batendo realmente cabeça, né? Sim. Então, hoje qual que é o primeiro desafio quando você vai montar um projeto? Primeira coisa, você ter noção da localidade onde você vai abrir tua clínica. Então, a locação do imóvel já começa por aí como um dos primeiros desafios. Então, voltando cronologicamente, desde que eu conheci o Flávio, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi, entramos num carro, viemos para o Paraguai, né? E muita gente
tem aquela visão do Paraguai ainda com aqueles olhos da região de fronteira, lá de Cidade Leste, que, né, tem aquela baguncinha lá, né? Só vai para comprar. Oi? Gente, se vocês soubessem a quantidade de vezes que eu escutei, traz para mim meia, pendrive e camisinha musical. Gente do céu. Era demais, né? Tem um amigo meu que toda vez que eu tô indo pro Brasil, ele fala, traga uma camisinha musical. Cara, eu nunca nem vi camisinha musical. Mas só pra você ver a visão que o pessoal tem do Paraguai, né? E o Paraguai é muito mais que isso, né? Passou 30 quilômetros da fronteira, a coisa muda muito, né? Você vê um país em forte crescimento agropecuário, né? Também nas regiões comerciais, formalizou muito aquilo que era assim, que era meio informal, hoje já está muito mais formalizado. Inclusive, eu acho que o sistema econômico do Paraguai é bem mais organizado que o do Brasil, né? Principalmente na questão de pagamento de impostos. Então, muitas coisas aqui, existia esse preconceito, né, da parte das pessoas, mas quando a gente chegou aqui e viu as oportunidades, falou, não, aqui realmente pode ser diferente. E buscando, né, esse primeiro imóvel que a gente estava buscando, né, a gente naquela ocasião não tinha também a visão que temos hoje, né? Queríamos uma solução que fosse econômica, né, que é a primeira preocupação quando você está montando um projeto, é diminuir o máximo os custos que você possa, né? A gente buscou uma solução econômica que fosse localizada numa região interessante, né? E no mesmo dia, né, aliás, no dia seguinte que a gente estava aqui, né, porque no primeiro dia a gente chegou, teve seu tempo, né, foi dormir, no outro dia a gente saiu, às 2h da tarde a gente já tinha um imóvel locado, né? Então, o processo também aconteceu de uma maneira rápida. Você não pode ficar ali muito tempo encebando, né, e o que eu faço? Né? Então, rapidamente a gente conseguiu resolver. Naquela ocasião também, eu loquei uma casa, que eu viria morar no Paraguai, né? Então, quando eu voltei embora do Paraguai, eu já tinha o imóvel da clínica alocado, a minha casa alocada a 1 quadra da clínica, né? Então, um grande problema eu já consegui, junto com o Flávio, sanar rapidamente, né? E muitas pessoas, por que eu falo que a alocação do imóvel hoje pode ser um problema? Porque a gente já prestou consultorias para clínicas que abriram em regiões assim bastante equivocadas, né? Então, você vai abrir tua clínica exatamente aonde? Qual é o teu foco, né? Exato. É superpopulação, é público A, como algumas pessoas gostam de falar, né? A gente viu um colega abrir uma clínica na beira de uma rodovia, né? É legal, o ponto é legal, pode ser barato, pode ser bonito, chamativo, tem visualização, mas você estaciona onde? Né? O cliente pede para o motorista do Uber desacelerar um pouquinho e se joga do carro para entrar na clínica. Não tem muito sentido, né? Você vai alocar uma clínica lá e o dono não te permitiu fazer muitas alterações e você vai passar o encanamento das cadeiras de que maneira, né? Ou ainda, você não falou para o dono do imóvel que você tinha um compressor que faz barulho, né? Ou por mais silencioso que seja um compressor odontológico, um pouco de ruído ele faz, e aí o vizinho está reclamando, ou você não tem onde pôr esse compressor porque todo o espaço já está delimitado e você não tem uma casinha específica para pôr ele. Então, todos esses pontos em consideração que você tem que levar, né, já seria um primeiro obstáculo se você faz uma alocação equivocada, né? Nós vimos também um outro colega que abriu a clínica, tudo, e depois ele falou, vou colocar o compressor aqui nesse lugarzinho mesmo, né? Era embaixo de uma escada de um pedaço de um sótão, vamos dizer assim, né? Você considerou o superaquecimento do compressor lá dentro? Né? O compressor trabalha, esquenta, e depois, se você não tem uma ventilação naquele local, ele queima, né? Então, são todos pequenos fatores, como eu falei, né? Se você olha uma pedra grandona no teu caminho, você desvia dela, passa, você não dá atenção para ela. Então, mas são todas pedrinhas pequenas que, somadas, enchem a caçamba do caminhão,
né? Verdade. E depois como é que esse companheiro lá teve que solucionar esse problema? Teve que instalar um ar-condicionado lá dentro do banheiro só pro compressor, né? E qual que era o segundo problema? Não tinha espaço para colocar o compressor do ar-condicionado, porque não tinha área externa. Então, veja, um pequeno fator, um pequeno detalhe, né, que podia ter sido evitado lá na locação do imóvel, né? Então, esse foi um dos primeiros pontinhos, né? Bacana. Flavião, se quiser dar seguimento aí na realização da obra. Foram vários. Quando a gente parte de um consultório, né, para uma clínica, a gente, como já estava pegando uma escala, a gente já começou a aprender desde o ponto, parte de encanamento, que às vezes vários dentistas sofrem de colocar algo inadequado, que trabalha alguns meses, estoura, fica dias parados. E N coisas, nós sofremos dificuldade no início, com a parte de encanamento, pedreiros que caíam de moto e não podiam mais trabalhar, o Fábio que teve o celular roubado e não comprar peça para montar a clínica. Foram muitas coisas, mas que são, eu falo que são como os músculos, né? A gente vai, cada detalhe, cada coisa que a gente vai passando, são músculos que permitem a gente crescer e cada vez foi melhorando. Eu vejo a minha primeira clínica, que montei em Itapetininga, foi a primeira realmente. Eu sempre tive consultório, mas não de porte de 3, 4 cadeiras. O custo dela hoje, que, comparado com uma das últimas que a gente montou, ficou muito melhor, muito mais bonita, extremamente adequada para vários pontos, a gente gasta metade ou 1/3 do valor com conhecimento e as coisas que são necessárias, fazendo todo um projeto para isso. Sem contar a parte de equipe, que é o principal, uma das coisas importantes. O Fábio sempre faz as capacitações para a equipe. Eu, no começo, eu tinha um atendimento, fazia as entrevistas, mesmo sendo, às vezes, indicações de empresas que trabalham com isso, mas o treinamento delas é muito importante. Eu cheguei a ter secretárias que não iam trabalhar porque vinham com atestados de dentista e tinham extraído os dentes, para você ter uma ideia do absurdo, isso há tempos atrás. E alguns erros, né, que você tem, como uma engrenagem, uma clínica, um consultório, independente do porte que for, tudo trabalha como engrenagem. É uma peça, depende da outra. Se você não tiver esse conjunto, você não vai alcançar os resultados, né? Então, desde uma entrada para a clínica, uma fachada, uma recepção cheirosa, secretária sempre simpática, bem arrumada, uma organização, um dentista sempre no mesmo nível do paciente, de ter aquela simpatia de cumprimentar, de pegar na mão, de trazer o paciente para próximo e não estar um no nível, outro do outro, porque o que a gente mais quer, independente se a gente for a um hotel, a um restaurante, a um café, o que a gente quer, todos querem primeiro um bom atendimento. Não adianta você ter o melhor prato do restaurante se o garçom te atende de qualquer forma, vai se tornar uma experiência ruim. E isso também ocorre nos consultórios e nas clínicas. Então, todo mundo quer ser bem-vindo, a pessoa chegar e perguntar, olha, como que tá, o senhor está gostando do atendimento, o senhor não está gostando, foi bem explicado o que seria o prato. Isso é possível você fazer desde um consultório com uma cadeira a uma clínica com 6 cadeiras. E quem não gosta de ser bem atendido, ser bem recebido, e principalmente ter uma forma de pagamento que se adeque, né, ao bolso de cada um. Então, são coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? Então, dificuldades que poderiam ter sido evitadas. Eu falo, se uma faculdade, uma especialização fornecesse isso para um profissional, eu acho que deveria ser uma cadeira dentro da faculdade. Ter uma gestão, um sistema de gestão, como a Controle Odonto tem, e o conhecimento que algumas pessoas como eu, como o Fábio, tem, e passar para o profissional. Não adianta, às vezes, ele ser o melhor dentista do canal do mundo se ele tem uma secretária que está lixando a unha enquanto chega o paciente. Então, ou uma secretária que não sabe fazer a venda. Então, são várias pedrinhas que juntando
São inumerados, né? Aquela famosa frase, né, doutor? O senhor é excelente, mas a tua secretária... E é exatamente essa pessoa que faz debandar muito cliente, né? Mas isso eu vejo, Flávio, que aí a gente entra na questão que eu comento muito, que é saber contratar. Né? Cara, não é fácil. É o nosso terceiro ponto da listinha aí, contratação do time, né? A contratação do time eu acho que é algo sensível para na verdade, para toda empresa de serviço, principalmente, ser produto também, né? O pessoal de atendimento, o time precisa estar bem preparado. Você precisa contratar as pessoas certas, pessoas com a mesma visão, o mesmo ímpeto e que você tem como dono para poder ter a mesma visão desde a recepção até o dentro do consultório, né? Porque senão você tem uma disparidade ali de atendimento muito grande. Eu digo também, até eu acredito que eu devo ter passado por isso anos atrás. Às vezes até mesmo alguns consultórios eu vejo que tem uma equipe muito bem treinada e às vezes o problema está no próprio dentista. Sim. Que não sabe como fazer uma venda, explicar qual que é o problema, independente de qual área seja, qual especialidade seja. Porque a venda, o paciente, ele depende de vários fatores para fechar. E às vezes o dentista simplesmente põe no sistema, como se fosse o médico do SUS, só marca e vai embora. Não consegue. Então, e às vezes esse conhecimento também é extremamente importante para os dentistas, a forma de estar presente, a forma de se portar em relação ao jaleco, em relação ao cuidado que deve ter tido. E também na conversa com o paciente, saber vender, principalmente. Não saber vender uma coisa que não é necessária, mas sim explicar e ter atenção, porque hoje uma das coisas mais importantes do consultório não é só o paciente que está tratando, e sim a avaliação. Eu muitas vezes tratava a avaliação como algo ruim de se ter, porque prefiro estar tratando do que fazer uma avaliação. Que é o erro aí, você na verdade acaba deixando os seus pacientes passarem pela mão. Hoje o meu foco é totalmente contrário, eu quero dar mais atenção, maior importância numa avaliação. Sim. Lógico que o tratamento continua, mas a avaliação, a chegada, a recepção, a primeira experiência é uma das mais importantes e a que fica. Não seja só no consultório, mas como eu falei, no restaurante, numa viagem, uma reunião, então são o primeiro impacto, né? Ô Flávio, mas tem clínicas, inclusive, a respeito disso que você falou da avaliação, que elas estão trabalhando com um modelo um pouco diferente agora. O dentista tem um avaliador, né? O dentista ele vai avaliar e depois esse dentista ele simplesmente só avalia, faz ali o planejamento e encaminha o paciente para uma outra sala com uma pessoa de vendas, um negociador. Né, que aí essa pessoa tem um conhecimento técnico para poder explicar o tratamento para o paciente, mas é uma pessoa preparada para vendas. Porque nem todo mundo tem esse tino, né? A verdade seja dita. Nem todo mundo tem habilidade de negociar, de conversar, de ser simpático, de ter esse feeling. Tanto é que você mesmo prefere fazer as avaliações, o primeiro contato ali, porque você sabe que se deixar na mão dos outros dentistas pode acontecer de uma maneira que não vai ser a maneira que você espera, né? A maneira que vai converter. O que é que você acha sobre esse novo modelo? Não necessariamente, eu acho que não é que a pessoa não tem essa habilidade, ela apenas não trabalhou isso dentro dela. Sim. Por exemplo, olha, eu não gosto de malhar, mas por quê? Porque isso não se tornou um hábito. A partir do momento que você faz isso várias vezes ao dia, você vai acabar gostando de realizar e vai saber fazer. Então, várias funções que eu não sei jogar bola, eu não sou futebol, não quer dizer que eu não vou ser um craque, mas eu vou saber jogar. Sim. Então, o treinamento e esse conhecimento, o dentista vai conseguir realizar, independente de seja uma pessoa totalmente introvertido, mas não quer dizer que ele não saiba falar ou agir da forma eficaz. Agora, quanto ao método de ter um avaliador, eu já vi alguns casos, inclusive já aconteceu nas minhas clínicas, de passar uma avaliação com uma pessoa e o que vai realizar o tratamento é outra. Eu acho que uma parte
da efetivação de um cliente ou do paciente, no caso da odontologia, da medicina, é o que? É a confiança com a pessoa, né? Sim. Então eu vou fazer uma avaliação com o dentista que ele me explica super bem, me mostra qual que é o problema, como que ele vai atuar, como que ele vai resolver, se realmente ele é capaz de resolver esse problema. Então, acho que a confiança está ali. Agora, no momento que você fechou um orçamento, mas aí você vai, por exemplo, com um profissional que é inseguro, que está tremendo para fazer o atendimento, ou que vai olhar no YouTube antes de atender, a pessoa provavelmente vai cancelar. Na hora. Eu nem abro minha boca. Eu digo, querido, eu acho que hoje não tá num bom dia. Depois eu volto. Nunca mais volto. Exatamente. É como se fosse um piloto de avião que vai te recepcionar na porta, e aí ele vai falar, eu sou o piloto, a gente vai viajar, tal, e na hora que você vai embarcar, essa aeromoça que vai levar o avião hoje, você? Meto o pé. Na minha opinião, a minha forma que eu vejo, que eu já vi que ocorreu várias vezes, não só que eu presenciei, mas de ouvir falar também. Deve ter uma forma diferente, mas que eu não conheço aí. Bacana. E a gente falou ali da locação, né? A gente pulou, né, o Fábio, a realização da obra, que eu já pulei ali para contratação, mas essa dificuldade da obra também é um ponto que... Hoje, como que você enxerga isso? A questão de construir, de pegar um imóvel, começar a fazer as obras, quais são as atenções, os problemas que normalmente dá para a pessoa ficar atenta, né? Veja, um dos pontos que eu acho bastante importante na realização da obra é você, primeiramente, ter uma equipe de muita confiança, né? Porque eu tenho também bastante experiência na área da construção civil, já trabalhei no ramo, né, de algumas empresas dessa área, e uma das coisas que mais acontecem hoje é aquele famoso chave na porta, né? Pode deixar que eu faço tudo, eu faço elétrica, eu faço hidráulica, eu faço o gesso, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas é que muitas vezes o contratante desse tipo de serviço, ele não sabe que aquele cidadão ali, ele está levando 5% do gesso, 12% do cara das portas, 5% do cara do vidro, e eles chamam essa propina com o nome bonitinho de RT, né? Reserva técnica, para não ficar muito feio, né? E aí você... Lembrar um pouco da nossa dificuldade, da nossa segunda clínica, né? Depois de muitos problemas que tivemos, não saber a parte de encanamento, os encanadores sempre sofriam um acidente no final do ano. O Fábio passou do dia 24, né, Fábio, de dezembro, trabalhando dentro da própria clínica, com as próprias mãos, para fazer essa parte. Hoje abrindo o piso. Foi mesmo? Sim. Foi com as próprias mãos, dia 24 de dezembro, ele fez tudo isso daí. Hoje é uma coisa que, se entregar uma planta e um papel para ele, de olho fechado já sabe como tem que fazer. Então, se você faz uma vez, você sabe delegar para quem vai fazer a próxima. Isso, sem dúvida, foi uma das dificuldades aí. Então, justamente isso que eu ia entrar estava entrando na esfera do valor, né, que você muitas vezes gasta muito numa coisa que você sabe que não vale aquilo, né? Sim. Na nossa primeira clínica, algumas coisas eu mesmo coloquei a mão, né? Na segunda clínica, eu também me envolvi, né, na obra, porque era um fruto nosso, né? A clínica abrindo a porta era um fruto, mais uma possibilidade de entrada de dinheiro, né? Então, eu tinha essa disponibilidade. Naquela ocasião, a minha esposa e os meus filhos estavam viajando para o Brasil, né? Iam passar o Natal na casa dos pais da minha esposa. E como eu estava ali, né, não ia ter muito o que fazer. Tô fazendo nada, vou ali quebrar um piso, né? Muito em conta, assim, também, Janderson, da quantidade de profissionais difíceis de fazer a gestão, e naquela ocasião a gente também nós não tínhamos pessoas de grande confiança, né, para executar esse serviço, e a gente também
teve algumas situações aqui que a gente foi enganado, né? A gente pagou a entrada lá para um cara fazer a fachada, o cara pegou o dinheiro e desapareceu, né? A gente registrou boletim na polícia, fez isso, aquilo, print da página de trabalho do cara, não resultou em nada, né? Então, aquela famosa frase, né? Cachorro mordido por cobra tem até de linguiça, né? Então, qualquer coisinha ali a gente já estava meio a risco, né? Optava por, se desse para a gente mesmo fazer, a gente fazia. E um país fluiu, estrangeiro é pior ainda, né? Que você não conhece, tem domínio 100% da cultura, é pior ainda, né? Exato. Então, naquela ocasião, né, a gente conseguiu diminuir alguns custos com esse trabalho próprio, né, da nossa parte. A partir da quarta clínica eu já não tinha nem essa disponibilidade mais, mas ao contrário, a gente já tinha uma equipe bastante concentrada em fazer da forma como a gente queria, que também é outro fator difícil na realização da obra. Olha, eu quero assim, e o cara te entrega uma coisa muitas vezes diferente daquilo que você pediu. E aí, você explicar e pedir para refazer, você perde tempo, energia, dinheiro, muitas vezes, outra vez, né? Então, por isso é importante você já saber o que você quer fazer do jeito que tem que ser feito, né? Como o Flávio falou, eu adoro planejar a abertura de uma clínica. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? E eu já sei todos os detalhes, onde que vai o banheiro, que posição que está a parede, onde que tem que estar cada coisa dentro da sala de esterilização. Isso se tornou uma facilidade que a gente tem, que, por exemplo, é uma das tarefas que a Odontologia Milionária vai trazer de facilitador para aquela pessoa que está chegando agora, né? Ele não vai precisar quebrar uma parede errado ou pagar um valor para uma fachada para um cara que vai sumir com o dinheiro dele, coisas assim que a gente essa experiência vai poder proporcionar para as pessoas que estão chegando agora. O Flavião quer complementar? E para as pessoas, às vezes, que estão assistindo, às vezes é alguém que está começando, nós passamos por inúmeras dificuldades. Essa é um exemplo, o Fábio passar o Natal quebrando na clínica, e são coisas que todos, acho que a maior parte irá passar, mas são coisas que a gente vai ensinar para que a pessoa não necessite. Hoje, um exemplo, a gente sabe fazer, é o crescimento de equipe. A gente ia aumentando, hoje nós temos uma central das clínicas. Hoje tem uma pessoa que é brasileira, inclusive contratada, que trabalha para a gente justamente fazendo essa parte das construções, das reformas. Por quê? Porque chegou num ponto que você vai crescendo que não tem como eu estar lá pintando uma parede, o Fábio quebrando, e graças a Deus, com esse avanço, esse crescimento, nós estamos tendo mais pessoas ao nosso lado que está nos deixando autossustentável, né? Começou pequeno, hoje nós temos as clínicas, temos panorâmicas e telerradiografias dentro das clínicas, que é um projeto de a gente não depender de uma radiologia, não depender de um paciente ter que sair para fazer. Então, são várias coisas que a gente vai passar aqui na Odontologia Milionária e não é uma coisa que não passamos dificuldade lá atrás e só queremos um lado bom. Tem todo esse lado aí junto. Bacana. Acho que é importante. E a formatação do método de trabalho que você colocou, né? Sim. Hoje, existem vários métodos de trabalho que a gente pode até encontrar na internet facilmente, maneiras de trabalhar com odontologia, né? E muitos dentistas, quando saem da faculdade, até pelo despreparo de saber o que vai vender, o que vai fazer, como que ele vai encontrar o mercado de trabalho lá fora, ele simplesmente abre a porta, eu vou vender assim, vou cobrar dessa maneira, que nem o Flávio falou, tá na fichinha no papel ali, depois eu vejo, ou até tem alguns que já atentam-se antecipadamente para comprar um sistema, ter algum acompanhamento de gestão, mas muitas vezes não aplica nem 5% de todas as ferramentas que tem, né? Como, por exemplo, do sistema controle odonto. É muito amplo, tem muitas soluções, mas quem aplica todas, né? Então, tem muitas vezes, né, até essa semana nós tivemos uma reunião, né, Janderson? Que eu queria colocar mais coisas e agregar mais algumas coisas justamente de formato de trabalho, né, como a gente está nesse tema agora. Por quê? Porque a gente foi colocando à prova
esse funcionou, esse não funcionou, esse deu certo, esse não deu certo, né? E a gente vai fazendo modificações e adequações de acordo com o avanço do mercado, de acordo com a população da região onde você está, de acordo com aquilo que vai funcionar e não vai funcionar. Né? Muito focado também, até para deixar claro aí para nossa audiência, e muito focado para a realidade. A gente está falando aqui do Paraguai, pessoal. Sim. Tem muita coisa que é diferente, né? Então, algumas práticas que a gente tem no Brasil é diferente, cultura, como você falou, questão de imposto, recolhimento, documento, tem algumas diferenças aí que estamos afinando, né? Sim, é importantíssimo, né? Então, o método de trabalho ele também pode ser definido, assim como nós já tivemos dentro de uma franquia, hoje a gente tem uma marca própria, né? De você, se de repente a pessoa não tem uma disciplina, não sabe como fazer, de repente quer entrar numa determinada franquia, ele tem um leque de várias franquias que ele pode escolher, né? Olha, eu não sei nada de nada, não quero me envolver muito, eu quero deixar meu time se desenvolver dentro de um conceito de franquia, não há nenhum problema, né? Ele pode escolher entre as várias opções que tem e seguir, ou ele montar a própria metodologia, isso não tem nenhum problema. Mas o fator é que precisa existir uma metodologia antes dele começar a ter o cliente dele, né? Para ele poder ter um norte do trabalho que ele vai seguir. E às vezes não adianta você ter, independente de qual a franquia, você apenas ter, isso muitos devem ter ouvido, não só da área odontológica, não adianta você simplesmente ter, se você não tiver a gestão e não tiver uma equipe treinada e capacitada. Sim. A gestão é extremamente importante. A receita de bolo não é o suficiente. Você tem que ter mais que isso. Nós conhecemos, né, Fábio? Um exemplo também, eu já passei por isso, às vezes achar que você tem uma clínica e uma franquia que você vai dormir e tudo vai funcionar. Negativo. É a ponta do iceberg que está chegando aí. Às vezes você acaba fechando a sua clínica, o seu consultório, você fica com dívidas trabalhistas se você achar isso. Então tem que ser uma união de gestão, de conhecimento, equipe, para você poder alcançar o sucesso. Isso é extremamente importante para as pessoas que estão pensando, que às vezes não querem, mas eu quero ter uma clínica, mas eu não quero saber de gestão, não quero saber. Não é bem por aí. A receita do bolo não vem pronta, né? A pessoa tem que saber para poder seguir. E o que você falou, Flávio, é interessante que o que tem de gente vendendo receita de bolo... Cara, é impressionante. Todo mundo vendendo receitinha achando que faz assim que é sucesso. Eu vou te falar que eu já comprei uma receita dessa. Você já caiu nessa, já, Fábio. É que o pessoal às vezes fala que eu sou o avatar transformado, porque eu já passei por isso e não quero cair mais nisso. O Fábio sabe muito bem que eu já comprei uma receitinha desse bolo aí e não cresceu. Até hoje não cresce. Tava meio estragado esse bolo aí, hein? Gestão é isso, cara. Não tem uma forma, né? Com esses tropeços, com esses músculos que a gente foi criando ao longo do tempo, que eu me sinto feliz de poder passar para os outros. Eu encontro, às vezes, mães de estudantes de odontologia, o Fábio também, algumas pessoas também lá no Paraguai e aqui no Brasil, que perguntam justamente por isso. Como que a gente consegue fazer e tá na condição que a gente está, graças a Deus, está indo bem, está crescendo, aumentando a equipe, se tornando autossustentável. Pensamos nisso, que é um dos princípios, né, Fábio, que a gente quer. E isso é muito, muito bom passar, porque é uma dor que eu vivenciei por muito tempo, né? Tanto na família, não ter tempo para poder ter uma viagem, você não ter tempo para cuidar da sua saúde, porque você é jovem, ali 30 anos, não faz academia, tá tudo bem, mas você vai ter 40, você vai ter 50, e aí, será que você vai ter tempo ou você vai ter que ficar ali até ter uma bursite ou ter alguma outra coisa? Então você tem que ter um escalonamento, você tem que ter um sistema como o controle odonto, que eu utilizo nas clínicas aqui em Capão. Às vezes a pessoa tem muitas economias burras, que as pessoas acreditam. Mas eu não vou gastar R$100
no sistema, porque eu consigo, minha secretária é boa, ela tem letra bonita, eu não vou usar um desvio que tem, uma alteração que tem de caixa, ou simplesmente você não saber se a sua empresa está crescendo, né? Ou às vezes, eu não vou gastar com uma faxina semanal, não vou gastar R$100, a clínica fica suja, o paciente vem tropeçando em pelo na frente, né? E você acaba várias economias burras, que é aquele medo que a gente falou no começo, é aquele medo de dar o próximo passo. Se você não der o próximo passo e não quiser, você não está pronto para crescer. Verdade. É exatamente isso. E essa frase sua é forte, porque é algo que eu tento passar que para alguns clientes que eu tenho muita reunião com clientes, eu converso muito com os clientes para ficar mais próximo mesmo, eu gosto disso. Mas o que eu percebo em alguns clientes é que eles não estão prontos, eles não entenderam. E na cabeça deles, a forma como eles estão agindo está correto, segurar, se preocupar com preço. Hoje eu conversei com o mesmo que ele disse assim, Janderson, não sei se ele está nos assistindo aí, o Thiagão lá de Minas Gerais. Janderson, cara, eu não sei, o dentista ele se preocupa com coisa tão pouca. Cara, tem dentista que abre clínica que se preocupa com o valor do material que ele está gastando. Mas, Janderson, na minha clínica eu já fiz essa conta. Você sabe quanto que representa isso dentro do custo? É menos de 10%. Ele está se preocupando, se esforçando, colocando ali 80% do seu esforço em cima para reduzir um custo que representa 10%, mas não está olhando para o resto. Cara, esse negócio de material não me preocupa. Eu parei para analisar, eu digo, cara, é um exemplo besta, mas não é só no material que acontece. Às vezes o cliente, o paciente, o dentista, ele se preocupa tanto com coisas que não trazem resultado, acaba se demandando um esforço enorme em algo que não vai trazer resultado e esquece do restante. Né? Que é o Pareto, né? Ele se preocupa tanto com os 20% e está esquecendo dos 80%. Exatamente. Entendeu? Então é algo que é muito doido e a gente fica aqui tentando ajudar, tentando mostrar essa visão, né, de maneira prática, porque também não dá para a gente falar de muito em teoria. Então, de maneira prática, tentar passar a visão do qual que é o caminho de crescimento, o que é que realmente precisa se importar, o que é que realmente ele precisa tirar da frente, né? Eu costumo dizer, até já comentei com o Fábio, eu acho que vamos dizer assim, a dor você vai sentir, né? Seja qual do que for. Às vezes vamos colocar uma pessoa, às vezes, que treina, que vai para academia, ela tem dor, ela sente dor muscular, ela sente, não é legal, é uma coisa gostosa, dói. Você pode ter essa dor, ou você pode ter a dor da pessoa que é obesa, que não consegue abaixar para amarrar um cadarço. Você vai ter esses dois tipos de dor, você precisa escolher qual a dor que você quer. Ou a mesma coisa no consultório, você pode, mas me dói olhar a agenda, me dói ter que ficar trabalhando até às 7, me dói atender fora do horário. Ou você pode ter a dor que você vê aquele seu colega dentista indo viajar para Maldivas, trocando o carro. Então você tem que escolher qual a dor que você quer. A dor vai ter. Você precisa escolher qual o caminho que você quer da dor. Então você tem, independente de qual for o seu caminho, a dor vai ter. Você precisa escolher qual que vai ser a melhor para você. E aí se enquadra muito dentista nisso daí. Às vezes não querer atender fora do horário de trabalho, mas muita gente que trabalha, quem tem o dinheiro. Então a pessoa que trabalha e tem dinheiro, ela não pode ir no horário normal. Então você tem que ter uma abertura para a pessoa quando sai do trabalho. Sim. Então, exatamente. Porque muitos deles não querem passar pelo processo, né? Esse é o ponto, então, quer pagar o preço. Você nunca vai conseguir colher melancia se você plantar feijão. Então, para colher melancia, tem que plantar a melancia, regar certo, adubar com o adubo correto. Porque é legal ver o colega dentista indo para Maldivas, é legal, mas e quantos clientes ele atendeu durante o horário de trabalho dele, né? Ele atendeu 2 ou 3 durante o dia todo, ou ele atendeu um, ficou lá no WhatsApp, daqui a pouco ele atendeu mais um, daí ficou vendo Reels no Instagram, daqui a pouco ele viu outro, enquanto o outro estava lá descendo a lenha, né, trabalhando de maneira forte, trabalhando com uma agenda bem elaborada, com uma equipe de marketing capaz, que colocou o cliente dentro da clínica dele, né, com todo esse planejamento assertivo,
né? Aceitando. Daí depois, no final do ano, ele reclama, eu não sei, aquele lá acho que tá traficando, né? Aquele lá acho que tá enganando os pacientes. Ele não vê o back-office, o que está acontecendo ali por trás do placar, né? Ele só vê o resultado, mas o resultado é consequência de um trabalho inteligente, bem aplicado, né? Com uma disciplina da sua equipe. Igual o Flávio falou, não há como você obter um resultado fazendo as mesmas coisas, um resultado diferente, né? Se você fizer as mesmas coisas, que dor que você quer, né? Existe essa dor da academia, né? A dor muscular de você estar fazendo uma coisa que está te trazendo um benefício. Sim. Logo, essa dor ela já deixa de ser tão incômoda. E a partir de que momento que ela passa a te incomodar de novo? A hora que você aumenta a carga, né? Então você começa ali... exatamente o exemplo da academia vai ser perfeito para essa situação. Você não começa já de cara lá fazendo 300 quilos no supino, né? Sim. Às vezes você começa ali com aquele pezinho michuruca que você olha assim, dá até vergonha de levantar. Né? Aquele consultório pequeno, com uma secretária só, sem gestão. Isso. E aí você começa ali com aquele mesmo, até você se acostumar com aquele nível. Quando você se acostumar com aquele nível, você tem que tomar uma decisão de novo. Ou eu aumento o peso, ou, né, eu vou ficar com esse mesmo nível confortável como eu tô. Se eu ficar confortável como eu tô, eu não vou alcançar esse outro nível maior. Aumentei o peso, eu vou sentir desconforto de novo, vou sentir um pouco de dor de novo, até eu me acostumar com esse novo nível. E assim, ir fazendo a sua progressão e chegar a níveis maiores, né? Nem tudo que nós fazemos hoje, né? Nós somos humanos, né? Temos a possibilidade de errar em algumas coisas, mas a gente erra muito menos, né? Pela aplicação de tudo que a gente aprendeu e colocou em prática, né? E com disciplina tá aplicando todos os dias, né? Porque a gente tá inconforme de chegar aqui e parar aqui, né? A gente quer subir um degrauzinho mais, chegou ali, sobe o outro e assim vai indo, né? Ontem mesmo eu apliquei uma capacitação para o meu time, né? Um método novo da gente vender orto, né? Então o que eu fiz? Chamei todo o meu time de secretárias, falei para as gerentes, vocês ficam lá na recepção amanhã toda que na parte da manhã a gente vai estar com as secretárias. Direto na fonte elas absorveram a informação. Todos os nossos órgãos que estavam disponíveis ontem participaram, então secretário e ortodontista, as duas partes interessadas estavam lá participando dessa capacitação. Bacana. A manhã toda. Explica outra vez, tem o horário lá de tirar as dúvidas, tirou as dúvidas, aplica de novo, faz uma revisão final, e aí, vamos pro front? Vamos, né? E aí o pessoal começa a aplicar isso que eles aprenderam. Vejam, a gente está com 5 anos e alguns meses de operação aqui. Com 5 anos, tem gente que já nem escuta mais falar de capacitação. Já tem muito tempo que não sabe o que é capacitar o seu time, nem ter uma conversa mais ali direcionando a sua secretária, né? Já está num ritmo automático. O que ela decidir tá bom, o que ela fizer tá bom. Não tem essa preocupação em alcançar um nível melhor. A gente chega num determinado nível, quer melhorar, quer progredir. Sim. O que dá para melhorar nesse processo aqui, né? Ele tá bom, mas ele pode ficar ótimo, ele pode ficar excelente. E esse costume, né, de chegar num nível pequeno e já parar ali, é que a gente também tem que mudar a mentalidade das pessoas. Verdade. Exatamente. Porque se você fizer sempre as mesmas coisas, das mesmas formas, tudo vai continuar igual como está. Você está ali no seu consultório se queixando da secretária, que às vezes é uma cunhada, ou é uma prima, uma sobrinha, e reclama que ela fica no celular, e você continua sempre fazendo as mesmas coisas. Os pacientes não procuram a sua clínica, mas você não tem o marketing, mas você não vai pôr o marketing. Você não tem o sistema de gestão, mas você não vai colocar a gestão. Você não tem o controle do outro, você não quer pôr. Então as coisas vão continuar exatamente do mesmo jeito. Mesma coisa. Nada irá mudar. Ou você dá o próximo passo, que é o que a gente fala, ou vai continuar tudo da mesma forma. Ou continua com o freio de mão puxado aí, né? Exatamente. Doutor Flávio e Fábio,
Nosso tempo já foi, cara. Sentiram aí? Não. Eu passaria mais uma hora. A gente... Por mim, eu continuaria aqui mais uma hora a gente conversando. Mas eu vou fazer melhor. Que dia que é a próxima? 15 dias. Daqui a 15 dias? Daqui a 15 dias vai ter uma outra que a gente faz uma semana sim e uma semana não, a nossa live. Dia 10. Dia 10? 10 de agosto. 10 de agosto. Posso contar com vocês? Ao vivo. Não pode dizer não, viu? Senão você vai me envergonhar aqui na frente da nossa audiência. Pode contar com a gente. Se comigo pode estar contando, talvez até esteja lá no Paraguai essa data, talvez eu me recordo. Talvez nós estejamos juntos lá, mas vai ser um prazer estar aqui. Bacana. E vamos passar essa dor que nós passamos, né, Fábio? É a dor que a gente quer tirar das pessoas, dos profissionais que estão se formando, das dificuldades que tivemos lá atrás, que a gente quer deixar esse passo à frente. E um sistema como que vocês têm aí já ajuda muitas pessoas a dar o próximo passo. Bacana. E vou fazer já um desafio. Próxima live eu quero um slide, um negócio do projeto Dentista Milionário. Fábio, se vira, já arruma pra gente, faz um vídeo, um negócio aí pra apresentar na próxima. Pode deixar. Eu acho que vai ser bacana trazer resultados, quem vocês já estão assessorando. Eu acho que é interessante trazer para as pessoas conhecerem, né, o projeto mais de perto. Sim, com certeza. Pode deixar, vai ser um prazer participar da live com vocês. E conte com a gente sempre que você precisar. Fechou. Doutor Flávio, muito prazer te conhecer, né, nessa live. Fábio, prazer novamente falar contigo e agradecer a vocês dois aí pela disponibilidade, né, de estar falando conosco, e espero que o projeto se expanda e logo teremos novidade no Paraguai. Teremos novidade aí, vem coisa boa? Não precisa falar o que é, mas teremos ou não? Claro que teremos. Então pronto. Então, Flávio, obrigadão. Grande abraço a vocês aí, foi um prazer. Passou super rápido essa hora. Passou mesmo. Obrigado a todos que participaram aí, puderam ouvir da live, e vamos ter muito mais para entregar para vocês aí. Fechou.